Bom dia. Com a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Cumprimento aos colegas presentes e a todos. Saúdo o desembargador Glauber Rego, que retorna das férias. Diz ele que está com uma disposição impressionante. Registro a ausência dos desembargadores Amaury Moura de férias e o desembargador Cláudio também de férias. Iniciamos nossa sessão. Processos de pauta número 1, revisão criminal 0800-311-52. Relator, desembargador João Rebouças. Algum advogado para sustentar? Nenhum advogado. O processo será julgado na pauta virtual. Número 2, há um pedido de adiamento. Número 3, também. Número 4 também tem pedido de adiamento, o desembargador Cláudio está de férias. O número 5, embargo infringente de nulidade 0800-228-70. De relatoria de desembargador Expedito, hoje com assento na cadeira o doutor Luiz Alberto. Desembargador Glauber, tem a palavra. Senhor presidente, esse processo ele já vem há algum tempo em mesa, e aí teve minhas férias, teve um voto agora do desembargador Cláudio na última sessão, que concede de ofício a ordem de habeas corpus para anular a decisão de pronúncia, entendendo Sua Excelência que o crime é culposo e que, com essa nulidade, já deve o juízo competente conduzir o processo. Eu recebi, inclusive, uma ligação do desembargador Cláudio autorizando já a dar continuidade ao julgamento, dispensando a presença de Sua Excelência. E pedindo vênia, senhor presidente, eu vou manter o meu voto divergente lançado, compreendendo que, embora entenda possível a concessão da ordem de ofício, no caso concreto, eu não entendo cabível. A concessão da ordem dos moldes proposto, eu entendo que, na verdade, importa em uma mudança no julgamento do Conselho de Sentença. E o caminho traçado pelo legislador nessa matéria ele é estreito, é vinculado. Aqui não cabe, nesse julgamento, substituir ao Conselho de Sentença. Aqui, compreendendo que as provas são contrárias ao que lá foi decidido, é possível determinar a realização de um novo julgamento. E foi isso que eu compreendi lá na Câmara Criminal. É esse o espaço que é a matéria que é devolvida aqui ao plenário, esse voto divergente. E é nesse aspecto, senhor presidente, que eu, de modo resumido, mantenho a minha posição, até porque compreendo que essa discussão está preclusa, seja pelo recebimento da denúncia, seja pelo julgamento da decisão lá de pronúncia. Então, já houve a preclusão, não seria possível, neste momento, entender pela sua nulidade. Então, eu mantenho o meu voto divergente nos termos já propostos, senhor presidente. Senhor presidente, ainda com relação a esse processo, eu pediria a compreensão dos colegas, porque eu já havia lançado meu voto divergente, mas sem tecer algumas rápidas considerações que eu passo a fazê-lo e peço a compreensão dos senhores. Como sabemos, trata-se de embargos infringentes, em que se negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos
restando vencido o desembargador Glauber Rego, que dava provimento ao apelo, pretendendo o embargante a declaração de nulidade da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, exatamente pelos fundamentos opostos. Aí eu digo, como pontuou o digno relator, o julgamento dos embargos infringentes deve ser restrito ao exame da possibilidade de reconhecimento de existência ou não de fragilidade jurídica na conclusão alcançada pelo corpo de jurados, no sentido, especificamente, da ocorrência de potencial contrariedade às provas dos autos, entendendo o desembargador relator, nesse contexto, que tal vício não existiu, uma vez que a condenação se ampara na prova testemunhal produzida e nas filmagens do acidente, aspas, não cabendo no momento juízo de valoração sobre o acerto da interpretação de tais provas feita pelo corpo de sentença. Aí eu digo, já o voto divergente, por sua vez, como sabemos, corroborando o entendimento defendido desde o julgamento da apelação criminal, enfatiza que houve consideração equivocada de elementos relevantes, dentre os quais a suposta velocidade excessiva, tendo em vista que os laudos indicam, pelo contrário, que o veículo do réu transitava a uma velocidade de 59 a 60 km, entendendo em conclusão que, aspas, não existem provas de que o embargante agiu com a vontade deliberada de praticar o homicídio ou com indiferença ao resultado morte. Eu, prosseguindo já para o final, digo, diante de valorações tão díspares do conteúdo probatório e da própria rigidez do julgamento, entendi pertinente requerer vista dos autos para o aprofundamento de entendimento pessoal, mediante observância atenta dos elementos contidos nos autos, mesmo porque tal embate importa em distinção relevante no tocante à dimensão da condenação imposta ao revisionando, cuja dosimetria não será avaliada neste julgamento, diga-se, mas poderia ser objeto de eventual novo julgamento pelo tribunal do júri. O ora réu, embargante, foi condenado por homicídio qualificado na forma do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2º do CPE, sendo imperioso consignar, entretanto, que a afirmação peremptória da existência do dolo, nas circunstâncias do caso concreto, parece guiada por presunção não autorizada pelo conjunto probatório, o que afirmo, mesmo registrando o meu respeito à soberania do tribunal do júri. Como bem pontuou o desembargador Glauber Rego, em seu voto divergente, não se pode ignorar que o reconhecimento do dolo não deve existir de forma automática pela simples constatação de previsibilidade em relação ao resultado do incidente, mesmo porque a doutrina especializada, de fato, faz questão de distinguir o dolo eventual da chamada culpa consciente, atribuindo efeitos distintos para tais elementos subjetivos. A jurisprudência do STJ, por sua vez, também valida essa direção, essa distinção, ao consignar que o dolo eventual exige convicção plena da consciência do indivíduo quanto à assunção do risco do resultado, ou, em outras palavras, da sua aceitação, a qualquer custo, daquele resultado, o que é imprescindível para a configuração do dolo eventual. RHC 126.003, Bahia, relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca, 5ª turma, julgado em 17 de 11 de 2020, Diário da Justiça de 23 de 11 de 2020. Só concluindo, excelência. Essa afirmação de intenção da verdade, aqui diz que os elementos probatórios denotam a ocorrência de perseguição posterior do veículo do réu, em relação à motocicleta da vítima. As diversas imagens escolhidas e juntadas não permitem concluir, ao meu sentir, que teria o embargante efetivamente lançado o veículo contra a vítima com o desiderato de gerar o resultado morte, como ocorreu. Essa afirmação de intenção, na verdade, parece existir apenas na impressão subjetiva de testemunhas, possivelmente direcionadas pela natural sensibilidade em torno da situação vivenciada. As imagens revelam, pelo contrário, que os veículos se tocaram de forma lateral e sem indicativo da realização de eventual manobra brusca e contundente na direção da motocicleta. Não se pretende afirmar com isso que a conduta do embargante foi regular ou desprovida de reprovabilidade. Não existe controvérsia a respeito da existência de um ilícito efetivamente praticado pelo recorrente, sem sombra de dúvidas. Porém, é preciso garantir que a avaliação dessa reprovabilidade seja coerente e proporcional aos próprios elementos
e limites da conduta, e, nesse contexto, o eventual reconhecimento da prática de um homicídio sem dolo, sem intenção de matar, não está posto na legislação como uma forma de simplesmente menosprezar a gravidade do resultado, mas sim como meio de obtenção de reprimenda mais eficiente, proporcional e adequada a determinados casos. Por tais razões, e somando as bem colocadas premissas do voto do desembargador Glauber Rego, acosto-me à divergência para dar provimento ao recurso, entendendo pela necessidade de prevalência do voto vencido proferido por ocasião do julgamento da apelação criminal. É como voto, Excelência. Mais algum outro desembargador quer pronunciar? Esse processo já vem se arrastando há um certo tempo aqui no Pleno, mas é apenas para destacar, como o desembargador Glauber já tinha me rememorizado algumas vezes, quando esse processo iniciou o julgamento com sustentação oral, eu estava afastado do tribunal, em férias. Foi no início do ano. Então, por isso que eu estava dando uma olhada aqui, eu retirei o meu voto. Apesar do que o processo eu conheço bem, mas realmente não participei dos debates iniciais. Então, nós temos o seguinte resultado. O voto do relator pelo desprovimento. Presidente, só uma anotação. Como há divergências, há duas divergências, pelo menos, né? A divergência inaugurada pelo desembargador Glauber e pelo desembargador Cláudio. E eu quero só... eu anotei no sistema, discordo do relator. Eu estou discordando do relator, acostando-me ao voto do desembargador Glauber. Pelas razões que Sua Excelência já pontuou, secundado pelo desembargador de Lermano, eu até acho, desembargador Glauber, que seria possível apontar um defeito na denúncia se fosse teratológica, mas não é. Examine-se a denúncia e o fato está bem descrito, e ao final é pedida a condenação por homicídio doloso. De modo que não vejo vício na denúncia capaz de admitir um alargamento dos limites dos embargos infringentes para atacá-la. Então, com base nesse argumento, presidente, e valendo-me dos que já foram postos, eu acompanho a divergência inaugurada pelo desembargador Glauber. Tá. Com essas manifestações, nós temos o resultado seguinte. O voto do relator pelo desprovimento dos embargos, acompanhados das desembargadoras Berenice e Lourdes e dos desembargadores Cornélio, Saraiva e Vivaldo. E pelo provimento dos embargos, os demais julgadores, o desembargador Cláudio concorda inicialmente com a tese de desembargador Glauber e amplia para conceder o habeas corpus. Esse voto do habeas corpus ficou só com o desembargador Cláudio. Portanto, prevalece a divergência do desembargador, do voto do desembargador Glauber, por maioria, significa 7 votos a 6 divergentes. E ficará redator para o acordo do desembargador Rebouças, que é o imediato após o relator. Proclamado e julgado nesses termos. O número 6 é a representação criminal, notificação criminal 081-09-3075, Ministério Público e Hilton Franco da Silva. Presidente. Sim, desembargador. Eu vou antecipar meu pedido de vistas. Impedimento? Pedido de vistas. Pedido de vistas, certo. Já constava no registro anterior o pedido de vista do desembargador Saraiva. Sim, mas não estou trazendo agora, não. Sabe? Então não será julgado hoje, não está em mesa, certo. O número 7, também é revisão criminal 081-720540. Ivan Bueno de Souza Júnior, Ministério Público. Relatora, desembargadora Berenice, iniciado o julgamento na sessão passada, pediu vista o desembargador Dilermando Mota. Senhor presidente, Vossa Excelência permitiu, com relação aos 6 que o desembargador Saraiva pediu vista, eu estou trazendo o meu voto, não é isso? No sentido já daquilo que foi, em 2 ocasiões, trazidos pelo desembargador João Rebouças e foi aqui, Sua Excelência, acompanhado, se não estou enganado, vencido somente o desembargador Saraiva, não é isso? E o desembargador Ricardo.
Inclusive, debaixo do Cláudio também ele evoluiu. Foi? Foi. E na pauta de hoje, senhor presidente, tem um outro processo, este na relatoria da desembargadora Sandra, se não estou enganado. É o número 3, exatamente. Também. É a mesma ocasião, e a desembargadora Sandra, inclusive, tem o mesmo posicionamento que eu. Então, assim, é aquela preocupação que nós já tivemos aqui em determinadas ocasiões, quando tem uma flutuação aí nos entendimentos de que o mesmo processo pode só ter aí votos... Pode ter um julgamento não é isso? contrário, Então é divergente. importante a gente ficar atento aí nessa matéria. Tá. O número 3 não será julgado hoje, que a desembargadora Sandra Desembargador não Saraiva está. se O desembargador poderia Saraiva pegar já pediu vista vista. nesse... Esse é o 7 agora, né? Que vamos E É. o 7 Está com vista para mim, né? está com vista para o desembargador Guilhermando, sim. Tem a palavra, Salito? Tem? Você, objetivo, eu destaco inicialmente que acompanho a relatora integralmente em relação ao exame da matéria preliminar, assim como o fez o desembargador revisor. Conforme bem relatado pela eminente relatora, pretende o requerente a procedência da ação revisional com suporte no artigo 621 e 624 do Código de Processo Penal para reformar a sentença e o acordo penal condenatório do processo referido, buscando a readequação da pena que lhe foi imposta. Aí eu digo, após o voto da relatora, encaminhando o entendimento pela improcedência da ação revisional e exposição de divergência por parte do desembargador Ricardo Procópio, não é isso? Revisor natural deste feito, entendi pertinente solicitar vista dos autos para aprofundamento de entendimento pessoal em torno do caso concreto, mediante análise mais detida do que efetivamente consta dos autos. E eu digo, é forçoso reconhecer, data vênia, em primeiro plano, e nada obstante o mais remarcado respeito pelas posições aradas no voto eminente relatora, que o artigo 621, inciso 1 do CPP, prevê a possibilidade de revisão da sentença transitada em julgado, aspas, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos, de modo que, mesmo concordando que esta ação, de índole sabidamente excepcional, não pode servir como mero sucedâneo de recurso ou como instrumento de reexame de elementos de provas. Existe causa legal de cabimento para permitir ao julgador a aferição entre as evidências dos autos e a valorização jurídica conferida pela sentença penal condenatória. Nesse contexto, filio-me à posição inaugurada pelo voto divergente do desembargador Procópio, não é isso? Por entender que não está o desembargador revisor reexaminando as provas ou revolvendo elementos fáticos não avaliados pelas circunstâncias ordinárias, mas apenas produzindo juízo de readequação entre a própria avaliação probatória realizada no processo de origem e a conclusão jurídica efetivamente permitida pela legislação penal, imprimindo ao final o valor maior da justiça ao caso concreto. Compreendo assim que as circunstâncias fáticas reconhecidas na própria sentença condenatória não podem conduzir ao preenchimento válido dos elementos do tipo do artigo 158 do Código Penal, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Fecho aspas. E digo isso concordando com a valoração do voto divergente, uma vez que seria inviável reconhecer que a conduta da ameaça, incontrovérsia na espécie, teria ocorrido no contexto de uma real extorsão, mesmo porque, como bem registrado pelo revisor, aspas, a ameaça foi posterior, e isso é relevante, a ameaça foi posterior à suposta extorsão. Além disso, é absolutamente controverso encarar o mero uso do veículo do seu genitor como elemento de vantagem econômica indevida, dentro do contexto das circunstâncias efetivamente comprovadas. Dessa forma, entendo que apenas os elementos do tipo do artigo 147 do Código Penal estariam bem evidenciados, crime de ameaça, razão pela qual, com a devida vênia, acompanho a divergência para julgar procedente a revisão, em seu mérito, e desclassificar o delito, reconhecendo desde logo a extinção da punibilidade do requerente pela prescrição da pretensão punitiva nos termos do voto divergente do eminente desembargador revisor, desembargador Ricardo Procópio. É como voto, excelência.
Temos os seguintes resultados. A relatora vota pelo desprovimento, acompanhada pelos desembargadores Cornélio Saraiva. Atualize, por favor, aí. O painel. Atualize o painel, por favor. Ah, desculpa. Tá. Então, desembargadora Berenice, pelo desprovimento da revisão, julgamento improcedente da revisão, acompanhado do desembargador Cornélio, desembargador Saraiva e desembargadora Lourdes. Os demais divergem. Ficam 9 votos a 4. O redator para o acordo, o desembargador Ricardo Procópio. Mas eu atualizei e não veio o nome dele diferente, não. O Cornélio continua concordando. Não, discordando. O seu? Eu mudei agora. Tá discordando. O desembargador Cornélio está discordando. O 7, no 7. Então não mudou não aqui. Mas isso aqui tá, eu mudei aqui no meu painel. Mas eu tenho que mudar no meu. Só mudou agora. Tudo bem. Tá, mas ele está dizendo que mudou porque o sistema não atualizou aqui, desembargador Cornélio. Então ficam. Vou proclamar só os divergentes. Desembargador Saraiva e desembargadora Lourdes, que acompanham a relatora. E os demais divergem. Ficamos De qualquer forma, não altera o resultado, porque a maioria são 10 votos a 3. Redator, desembargador Ricardo Procópio. Vamos estudar mais. Concluímos os julgamentos possíveis para a sessão de hoje. Passamos à ordem administrativa. Na ordem administrativa não temos processos a julgar. Temos a necessidade de escolher um desembargador para conduzir o NUPEMEC, que era do desembargador Expedito, e precisamos escolher outro enquanto a vaga dele, de Sua Excelência, estiver aberta. Começo perguntando ao desembargador Saraiva se o colega aceita a incumbência. Fiz isolamento não colaborar com Vossa Excelência, mas já tenho dois encargos. O Ouvidoria e o NAPS, que me exige muito tempo, por favor. Tá. Desembargador Dilermando aceita ficar temporariamente? Excelência, eu estou no Conselho da Magistratura, né? Mas Vossa Excelência diz temporariamente. Até o provimento da vaga aberta. Então, se for temporariamente, eu aceito. Temporariamente, eu aceito. Aí o tempo que nós precisamos para concluir a escolha. Até porque é uma matéria que eu sou apaixonado por ela, tem a ver com o meu projeto de vida. Inaugurei nos anos 2000 essa cultura da consensualidade no Rio Grande do Norte. Por isso que eu pulei o nome do desembargador amigo, porque eu sabia que Vossa Excelência Eu gostei tinha uma do afinidade. provisoriamente, né? Agora, independentemente do cargo, eu continuo. Tá. Então, quando for provida a vaga, a gente discute se Vossa Excelência quer continuar. Se quiser continuar, ficará. Aí eu vou ficar com o Conselho da Magistratura, mas dá para tocar bem. Ótimo. Então, escolhido o desembargador Dilermando Mota. Temos um recurso administrativo que vem do Conselho da Magistratura. O recorrente é o espólio de Arnóbio Batista de Araújo e recorrido os herdeiros de cartório Hudson Lima de Góes Neto, tabelinha oficial do cartório único de Timbaúba dos Batistas, e advogada Ilcia Araújo Fernandes. Vamos fazer o sorteio de um relator. Eu peço a colaboração da procuradora Elaine para puxar um nome aqui. Já foram sorteados os desembargadores Cornélio, o presidente, o desembargador Dilermando, o desembargador Ricardo Procópio e o desembargador Saraiva. Esses nomes não participarão do sorteio. Não serão premiados. Desembargador Vivaldo Pinheiro presidirá este processo. Só tínhamos este recurso a sortear.
Passamos para as sugestões e proposições. Registro meu agradecimento à desembargadora Berenice por presidir a sessão semana passada, dada a minha ausência. Moção de Obrigada. congratulações passadas natalício do senhor Olavo de Souza Roque, esposo da desembargadora Berenice, na próxima sexta-feira, dia 4. 4. Cajadão. Todos de acordo? Congratulações também pelo natalício da desembargadora Sandra Larli, que será no dia 6 de abril deste ano. Todos de acordo? Não tenho mais proposta. Desembargador Rebouças. Sem proposição. Desembargador Vivaldo. Sem proposição, excelência. Desembargador Saraiva. Também não tem. Desembargador Amilcar. Sem proposição, excelência. Desembargador Dilermando. Não tem, excelência. Desembargador Glauber. Agradecer as boas-vindas aí, desejado, e parabenizar a desembargadora Sandra, que já está festejando, né? Não está aqui Antecipadamente, conosco. Antecipadamente. Tá certo. Quando voltar, né? Desembargador Sem Cornélio. proposição. Desembargadora Lourdes. Desembargadora Berenice. Agradecer a lembrança do aniversário do meu marido, Olavo, e queria propor uma moção de pesar para a família do senhor Joaquim Santiago, de Caicó. Ele não é de Caicó, ele é lá perto da cidade de Cornélio. Mas ele fez a vida inteira em Caicó. Ele é o patriarca da família das Óticas Graciosas, tem 93 anos, é um homem assim, muito fantástico. Todo caicoense gosta muito dele e adotou a família dele, embora não sendo ele de lá, sendo da cidade sua, como São José, de Brejo do Cruz. É parente de Solano? Ele é o pai. Pai de Solano. É o pai de Solano. São oito filhos. E é o pai do vice-prefeito de Caicó É, também. Toninho. Ah, Então, nós temos muito carinho pelaquela família. É um homem que criou os filhos assim, numa labuta bem dificuldades, e hoje cada um está fazendo bem ao mundo porque está se multiplicando em boas práticas, em amor, em gentileza. É isso que eu quero deixar. Todos de acordo? De acordo. Aprovado do desembargador. Tem mais desembargadora Berenice? Não, Só? obrigada. Desembargador Ricardo. Sem proposição, presidente. Desembargador Guedes. Sem proposição, excelência. Desembargador Luiz Alberto. Sem proposição, excelência. Concluímos nossos julgamentos. Se os colegas quiserem perder um minuto aqui na sala de togas, eu farei a exposição dos temas principais que foram debatidos na reunião do Conselho de Presidentes, que me pareceram importantes e trazer ao conhecimento dos colegas. Não demora, 5 minutos. Agradecendo a todos, declaro encerrada a nossa sessão de hoje.